Olá! Sejam muito bem-vindos. Se a gente parar para pensar, é incrível como a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade aumentaram, né? Mas olha, isso não é mágica, não. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar as forças poderosas e muitas vezes invisíveis que estão aí protegendo a nossa vida todos os dias. E vamos começar com uma pergunta fundamental. Sabe, essa pergunta parece simples, mas a resposta muda a forma como a gente enxerga o mundo. O salto que a nossa expectativa de vida deu é impressionante. E não, a resposta não está só nos remédios super avançados ou em cirurgias complexas. A verdadeira revolução aconteceu numa escala muito, muito maior, uma escala coletiva. E aqui está a resposta. É um conceito que é o verdadeiro protagonista da nossa história moderna. A saúde pública. Ela está ali, trabalhando nos bastidores, sabe? Quase como um sistema de proteção invisível que garante o nosso bem-estar como sociedade. Mas o que é exatamente saúde pública? Muita gente pensa logo em hospitais, médicos, mas a verdade é que o conceito vai muito, mas muito além disso. É, na verdade, a ciência de proteger e melhorar a saúde de comunidades inteiras. A definição formal já revela o superpoder dela. Pensa assim, é o esforço organizado da sociedade inteira, com um objetivo bem claro: a prevenção. Ou seja, em vez de só tratar as doenças depois que elas aparecem, a saúde pública trabalha para impedir que elas aconteçam. E isso promove o bem-estar para todo mundo, sem exceção. E na prática, como é que isso funciona? Bom, são coisas que já fazem parte da nossa vida. A vacina que a gente toma desde pequeno, a água tratada que chega na nossa casa, o controle de mosquitos que acontece no verão, as campanhas de conscientização na TV, tudo isso a saúde pública trabalhando ativamente para nos proteger. Agora, a coisa não para por aí. O conceito evoluiu. Hoje em dia, a gente entende que a nossa saúde não está isolada num vácuo. Vamos ver como essa ideia cresceu para algo que a gente chama de saúde única. O que eu acho mais fascinante nesse conceito é como ele é simples e, ao mesmo tempo, profundo. A saúde única mostra pra gente que é impossível separar essas três coisas: a saúde das pessoas, a saúde dos animais e a saúde do planeta. Tá tudo completamente amarrado, uma coisa depende da outra. E isso não é teoria, não, é bem prático. Pensa só, uma fonte de água contaminada pode causar uma epidemia inteira. Doenças que pulam de animais para humanos, as zoonoses, são uma preocupação gigantesca. E claro, a poluição do ar, da água, do solo, tudo isso afeta diretamente o nosso corpo. É um verdadeiro efeito dominó. Certo, mas como é que a gente sabe se a saúde pública de um país está funcionando bem ou não? A gente precisa de um jeito de medir isso, né? Quase como se fosse um boletim de notas da nação. E essas notas são o que a gente chama de indicadores de saúde. Basicamente, são dados, números, que funcionam como um termômetro. Eles nos dizem se a saúde de uma população está, digamos, com febre ou se está saudável. E isso ajuda a encontrar os problemas e a planejar o tratamento. E olha, de todos os indicadores que existem, tem dois que são especialmente reveladores. Um é a taxa de mortalidade infantil, que mostra quantas crianças, infelizmente, não chegam a completar 1 aninho de vida. O outro é a expectativa de vida, que é a média de anos que as pessoas daquele lugar vivem. A taxa de mortalidade infantil é mais do que um número, é um verdadeiro raio-x social. Quando ela é baixa, não quer dizer só que os bebês estão sobrevivendo, quer dizer que a sociedade inteira está funcionando melhor, que tem bom saneamento, saúde acessível para todo mundo e nutrição adequada. E a lógica é a mesma para a expectativa de vida. Quando as pessoas vivem mais, em média, isso é um reflexo direto da qualidade do ambiente, das condições sociais e, claro, das condições de higiene e saúde daquele lugar. Ok, agora vamos focar em um dos pilares mais importantes e, ainda assim, um dos mais invisíveis da saúde pública: o saneamento básico. Ele funciona como um escudo protetor para a comunidade inteira. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Pode parecer uma coisa simples, mas não é exagero nenhum. O saneamento básico é uma das ferramentas de prevenção de doenças mais poderosas que a humanidade já conseguiu criar. Ele não trata o sintoma, ele ataca a causa de inúmeros problemas de saúde. Então, o que é o saneamento de fato? É um sistema com 4 partes que precisam funcionar juntas. Primeiro, ter água potável, tratada e segura, chegando na torneira. Segundo, coletar e tratar o esgoto para não poluir tudo. Terceiro, fazer a gestão correta do lixo. E por último, ter um sistema que lida com a água da chuva para evitar enchentes. E esse quadro aqui mostra essa conexão direta de um jeito brilhante. Olha só.
Água limpa e tratamento de esgoto previnem doenças como diarreia, cólera, que são fatais, principalmente para crianças. O resultado? A mortalidade infantil cai. Já a limpeza da cidade e a drenagem da água da chuva evitam contaminações, doenças como a leptospirose e contribuem para todo mundo ter uma vida mais longa e saudável. Certo. Agora que a gente já viu todas as peças separadas, vamos juntar tudo e olhar a imagem completa que se formou nesse nosso quebra-cabeça. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro que a saúde pública é essa grande rede que conecta ambiente, política e sociedade. Vimos também que os indicadores como a mortalidade infantil e a expectativa de vida funcionam como um GPS, mostrando se a gente está no caminho certo. E, o mais importante, na base de tudo isso, sustentando essa estrutura toda, está o saneamento básico. Se tem uma mensagem central para levar dessa nossa análise, é exatamente esta. Investir em saneamento é investir diretamente na redução de doenças e numa população que vive mais e com muito mais qualidade de vida. A conexão é clara, direta e inegável. E, para fechar, fica uma reflexão. O saneamento é um desses sistemas invisíveis que nos protege, certo? Mas, se a gente parar e olhar com atenção, que outros sistemas essenciais, mas que são tão discretos que a gente nem percebe, garantem a nossa segurança e o nosso bem-estar todos os dias? Fica a pergunta no ar.